Bom dia, aqui é a professora Marluce, da Escola Municipal Dr. Dantas Ferres de Andrade. Estamos começando a nossa aula de língua portuguesa. Os contos populares são narrativas da tradição oral. São histórias criadas coletivamente em uma cultura e, portanto, de autoria desconhecida. Foram e continuam sendo recontadas oralmente, de geração em geração, em linguagem simples, com marcas, né, como é que se diz? Marcas de conto de um para o outro. Segredinhos para uma boa interpretação desse tipo de conto. Faça uma leitura silenciosa. Grife as palavras que você não compreendeu o significado. Procure o significado dessas palavras no dicionário, mas atenção para a acepção correta ao sentido do texto. Lembra que eu sempre falo isso para vocês? Tem várias acepções. Alguma vai estar com o texto, outras não, tá? Releia o texto. Dessa vez, releia em voz alta, para você ouvir o que você está falando. Isso é muito importante. A releitura, cada vez que a gente relê o texto, a gente compreende ele de uma maneira diferente, né? Agora sim, depois de feitas toda essa leitura, de você ter descoberto o significado das palavras que você não compreendia, você pode começar a interpretação. Mas aqui também tem alguns segredinhos. Vamos lá. Leia a pergunta. Se você não compreender totalmente, leia novamente a pergunta. Nem sempre as respostas estão óbvias no texto. Nesse caso, talvez você precise ler o texto mais uma vez para você compreendê-lo melhor e conseguir formular essa resposta. Essas respostas que ela não vem diretamente no texto é que são aquelas que pegam a gente mais e a gente costuma errar. Mas a falta da leitura é que faz isso, tá bom? Muitas vezes, uma pergunta ajuda a solucionar outra. Portanto, fique atento a todas as perguntas. Às vezes a gente faz uma questão, fica com uma dúvida danada, responde mais ou menos assim. Quando a gente vai ler a outra questão, parece que na outra pergunta está a resposta da de cima. Não é verdade? Isso acontece muito, né? Não estou dizendo que na apostila veio dessa maneira, mas isso é uma coisa que acontece demais. Sempre que a gente responde uma pergunta e tem dúvida nela, pode esperar que logo na frente vai ter ali alguma pista, alguma dica para você poder conseguir solucionar aquilo ali. É só a gente ficar atento, é só a gente aprender a ficar atento. E como eu sempre digo, leia, releia, porque é a leitura que faz a gente compreender o texto. A interpretação, ela depende 100% de uma leitura bem feita, da compreensão do que você leu. Senão você não vai conseguir, não é verdade? Faça com atenção e tire proveito da leitura. Afinal, lendo, nós conhecemos palavras novas, ampliamos o nosso vocabulário e dessa forma temos cada vez mais facilidade com outras atividades. A leitura ela não ajuda a gente só na língua portuguesa, na matemática, nas ciências, na geografia, em todos os conteúdos que a gente vai fazer, a leitura ajuda a gente. Na apostila de vocês têm um conto que se chama A Raposa e o Tucano. E é um conto muito legal, um conto popular, né? Então eu resolvi deixar a historinha para vocês, o vídeo desse conto, para ajudar melhor a compreensão e também para que você se divirta. Afinal de contas, a gente precisa trabalhar, mas a gente também tem que se divertir, não é verdade? Então assista o conto. Na apostila vocês têm apenas um trechinho nele, no vídeo tem o conto completo. Assista o conto, faça a leitura atenta, que vai ficar super fácil de resolver as questões, tá bom? Até a próxima aula. Oi, gente, eu sou a Giuseppina Búrigo e hoje eu vou contar para vocês um conto tradicional brasileiro. Há muito tempo atrás, quando os animais ainda falavam, a raposa, querendo pregar uma peça no tucano,
convidou o tucano para ir jantar na sua casa. Mas o tucano ficou lisonjeado. Abriu aquele bico comprido dele num sorriso imenso e aceitou o convite. Então, à noite, exatamente na hora marcada, o tucano bateu a porta da raposa. A raposa abriu a porta e disse: amigo tucano, entre, sinta-se na sua casa, pode sentar-se ali à mesa. E o tucano, com aquele sorriso imenso, sentou-se. A raposa foi então até a cozinha e pegou os pratos. 2 pratos com um mingau. O mingau parecia muito gostoso, mas o prato, ele era um prato comprido e raso. Assim que o tucano olhou aquele prato, ele já sabia que seria difícil. A raposa então pôs o prato já abrindo um sorrisinho maldoso. E ela sentou-se à frente e encheu a pança. Enquanto isso, o tucano dava bicadas naquele prato, tentando pegar alguma coisa do mingau. Ele estava com fome. E tentava. Tudo que ele conseguiu foram algumas gotinhas e um bico rachado. Ele então se despediu da raposa, voltou para sua casa, decidido a se vingar. Passou um dia, 2 dias, 3 dias, até que ele teve a grande ideia de vingança. Então, com o bico já recuperado, saiu de casa, encontrou a raposa e disse: amiga raposa, amiga, você deve ir à minha casa agora. Agora eu tenho que lhe servir um jantar. A raposa, naquele mesmo instante, tornou-se ingênua e ficou lisonjeada com o convite. O orgulho subiu nela dos pés até a cabeça. E ela foi. Na hora marcada, ela bateu a porta do tucano. O tucano abriu e disse: ah, que bom que chegou! Sinta-se em casa, sente-se à mesa, que eu vou buscar os pratos. Então a raposa sentou-se à mesa. O tucano foi até a cozinha e pegou 2 jarras, compridas e estreitas. Colocou à mesa e começou a se fartar de um mingau delicioso. E comia, enchendo o bico. A raposa olhou aquela jarra e ela estava com fome. Então, ela começou a tentar comer. Enfiou o focinho na jarra e quanto mais ela tentava, mais ela enfiava, até que o focinho dela ficou preso. E foi assim que o tucano precisou quebrar aquela jarra para que a raposa não morresse sufocada. Ela saiu com diversos cortes e foi embora. E foi assim que o tucano se vingou daquela graciosa raposa que havia lhe feito maldade. O nome deste conto é A Raposa e o Tucano. Tchau!